Olá, turma! Começa aqui mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo. A edição de hoje está imperdível. Vamos falar sobre política local e nacional, com a participação do nosso querido amigo Natan Oliveira, que muito nos honra com a sua presença. Natan, seja muito bem-vindo. Você que é de Malacacheta, em Nova Zelândia, não falta malacachetense, é isso mesmo? Boa tarde, meu amigo. Prazer enorme estar aqui, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês vão estar assistindo. Prazer estar aqui no Papo Máximo, com o nosso querido Ângelo Máximo, para falar sobre política local, nacional, falar da minha trajetória. Estou muito feliz de estar aqui. E nós fazemos parte da história de Nova Serrana, né? Os malacachetenses que vieram para cá e ajudaram a construir essa cidade que abraça todas as pessoas, né, Ângelo? Incrível, né? Exatamente. E você é um desses, né? Veio para cá Sim. quando e por qual razão, meu amigo Natan? Minha família veio pra cá quando eu era bem pequeno, viu? Meu É. pai, minha mãe vieram em busca de oportunidades, né? Meu pai, Wilson, minha mãe, Creuza, vieram com. Minha mãe estava grávida, né? Com a Jéssica, minha irmã, hoje arquiteta, um orgulho da família. E eu, meu irmão é mais velho, né, do que eu, e eu era o do meio. E viemos pra cá. Com a roupa do corpo, eu falo, né? Falei na campanha muito isso, né? Com a roupa do corpo, algumas roupas na mala e em busca de novas oportunidades, né? Meu irmão secretário de obras, é, também um orgulho para a cidade. E Vamos a gente citar o veio nome para do irmão aí, o Ed secretário de Wilson, obras. né? Ed Wilson, certo. Isso. E a gente veio para cá construir nossa história aqui e uma história que nos orgulha muito. Você mencionou o nome do irmão e não mencionou o nome da irmã. Injusto, não? Nossa, desculpa, Jéssica. Jéssica Maria, arquiteta, fez o projeto de interior do meu apartamento. O meu sonho era ter uma casa, um apartamento que a minha irmã fizesse o projeto. Comprei o apartamento pronto, mas tive a honra de ter o projeto dela de interior. Ela fez o projeto incrível e beijo, irmã, você é foda pra caralho. Você acha que o teto, a casa, é o sonho da maioria das pessoas? Ângelo, acho que não Já que você existe tocou uma no vida assunto. digna sem uma moradia digna, né? Aí já entra na política, né? Acho que ter uma casa para morar é algo que dá dignidade às pessoas. E o ideal é que essas casas sejam próprias, né? Meu pai e minha mãe compraram uma casa em 2002, um terreno em 2002, no São Geraldo, e construíram a casa onde eu cresci, a minha infância, né? Parte da minha infância. E a gente mudou para lá, não tinha nem janela e o chão era de esse chão de cimento, né? Mas era a casa, nossa casa, né? A casa deles. Então, a casa tá lá hoje, eles moram lá, agora no apartamento, né? Em cima. Mas família é a base de tudo e acho que onde a gente cresce, o nosso lar, né? E quanto mais estrutura a gente tem, quanto mais acesso a gente tem, mais a gente pode ter uma vida digna, né? Isso é importante. Você falou que a família é muito humilde no campo financeiro, não é isso? Isso, vem de Vieram do origem. interior. Fala Vim, um pouquinho vem, dessa infância. vem de origem muito humilde, né, Ângelo? Minha família é uma família que vem de Malacacheta com pouquíssimos recursos, né? E a gente é da classe trabalhadora, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa acordar cedo, a gente precisa estudar, igual meus pais não tiveram oportunidade de estudar, mas sempre reconheceram a importância da educação para a transformação. Então, eles sempre foram rígidos com a gente em relação à escolarização. Tanto é que eu me formei professor, né? Estudei na Federal, fiz letras, minha irmã fez arquitetura em Itaúna e meu irmão fez engenharia, né? Foi bolsista também do ProUni. Então, assim, nós seguimos o caminho da educação como uma forma de transformar essa realidade humilde que a gente veio, mas sem esquecer as nossas origens, né? Sem esquecer a humildade que nos trouxe até aqui. Seus pais trabalhavam em que? Lá Minha em mãe, Malacacheta, né? ó,
Aqui em Malacaxeta, meu avô, ele também veio de uma origem bastante humilde, porém ele ascendeu socialmente, ele era proprietário de terras, então tinha lavoura, cuidava dos animais, né? Então ele teve uma ascensão financeira considerável, mas como tudo na vida tem altos e baixos, né? Ele passou por dificuldades e empobreceu, né? Mas nesse período ele foi vereador, na época que nem... Eu sigo o legado do meu avô, né? Meu avô foi vereador por 2 mandatos em Malacaxeta, quando nem tinha salário, e era uma pessoa que ajudava todas as pessoas. Então, ajudou muita gente, avalizou muita gente, e não soube lidar com as suas finanças e acabou perdendo tudo que ele tinha. É tudo mesmo. Sobrou a casa, uma casa lá em Mocuri. E aí meu pai vem dessa história, né? Casa com a minha mãe, os dois naquela situação. Inclusive, os meus pais trabalharam numa carvoeira depois desse processo todo, né? De perda das posses que meu avô tinha. Meu avô perdeu tudo. E aí meu pai e minha mãe se casaram. Meu pai e minha mãe trabalharam nessa carvoeira. A gente vivia na roça, né? E aí, diante daquela situação, eles decidiram migrar para buscar novas oportunidades. Passaram por diversas cidades, né? Belo Horizonte, Divinópolis. E chegaram aqui em Nova Serrana. E o resto é história. Foi uma infância sofrida? Muito. É difícil falar sobre isso, né? Eu penso que se a gente chegou tão longe, mesmo diante dessas dificuldades, né? Eu penso que se a gente tivesse tido uma estrutura, uma base, quanto que a gente não poderia estar muito mais longe, né? Mas somos gratos, eu sou muito grato, grato a Deus, grato aos meus pais por tudo que eles fizeram. Mas é triste saber que ainda... O que me deixa mais triste, na verdade, nem é a infância que eu tive, mas é ver que diversas crianças hoje ainda têm que passar pelas mesmas coisas que eu passei. Então, por isso também estar na política é querer mudar essa realidade, sabe, Ângelo? Que as pessoas possam ter condições iguais, sabe? Ter mais acesso, mais estrutura e não ter que passar por situações que eu passei na minha infância, na minha adolescência. Você falou de situações difíceis. Vamos citar algumas ou alguma da infância que você guarda, que te deixou triste? Toda criança, Ângelo, você sabe, né? Quer ter brinquedo, quer ter um videogame, uma bicicleta. Se eu pudesse ser... Claro que hoje isso virou uma coisa até banal, né? As crianças acham que ser criança e ter infância é ter posses, né? Ter brinquedos e tudo. Mas também não ter nada é difícil. Então, assim, a gente tinha muito pouco acesso a esses bens de diversão, por exemplo, e isso me deixava frustrado, sabe? Triste. Mas, ao mesmo tempo, me fez valorizar as coisas que a gente tinha, né? Um pouco também, a escassez faz com que a gente valorize também e cria uma consciência também, né? Da realidade, né? O porquê, passa a se questionar o porquê que tal pessoa tem tantas coisas e nós não temos. Será que é porque a gente não trabalha tanto ou porque existe um sistema, uma realidade que impede? Então, assim, eu sempre fui muito questionador nesse sentido. Hoje, talvez, né, com uma geração que tem acesso a tantos, até as pessoas mais humildes têm acesso a esses brinquedos, essas coisas que hoje é mais acessível. E talvez falta a gente ter mais infância, mais igual eu tive, né? Poder também jogar bolinha de gude, jogar futebol no campinho, jogar na rua. Então, tive uma infância também de vida, de viver e de poder estar com as pessoas, né? Então, acho que... Eram as brincadeiras de sucesso da época, né? Sim, sim. A gente brincava muito no bairro. Então, lá tinha cachoeira lá na região.
Lá em Malacacheta ou aqui em Nova Serrana? Malacacheta. Malacacheta, eu não Rio? cheguei a viver, eu não lembro de Malacacheta. A gente veio pra cá, eu tinha 3 Ah, tá. anos. Tá vendo? Então, assim, minha infância que eu tenho recordação é aqui em Nova Serrana. Então, a gente fez parte da construção de Nova Serrana. Né? Eu tô com 33 anos, eu tenho recordações daqui quando eu já tinha 5 anos. Então, a minha infância foi aqui. Prioritariamente foi aqui em Nova Serrana. Então você vem de um berço político, já que seu avô assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Malacacheta por 2 mandatos? Isso mesmo, meu avô foi vereador por 2 mandatos em Malacacheta. E naquela época, Ângelo, o vereador era um cargo realmente com ligação extrema com a comunidade, porque ele não tinha salário, Certo. né? Era um trabalho voluntário e o cidadão que queria contribuir com o seu município fazia. E meu avô, ele também foi juiz de paz, ele era uma pessoa muito conectada com a comunidade, porque ele ajudava muitas pessoas. Então, ele exerceu esse mandato, aí teve toda essa história que eu te contei, né? Uhum. E ele sempre gostou muito da política, sempre, sempre. E quando eu decidi entrar para a política, a primeira pessoa com quem eu conversei para pedir a bênção, né, dos mais velhos, a gente tem que ter esse respeito, né, e essa orientação também. E eu ia seguir o legado do meu avô, né, Claudino Pinto de Oliveira, que é muito conhecido em Nova Serrana, muito conhecido em Malacacheta, muito conhecido na região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. E meu avô estava já, né, com uma doença terminal, com câncer. E eu compartilhei desse desejo de seguir o legado dele, de entrar para a política. E ele já estava numa situação mais delicada, né? Acho que o câncer é uma doença implacável, né? Acho que a morte é implacável, né? A gente aprende muito quando a gente passa por situações como essa, de perder alguém que a gente ama, né? E eu falei com meu avô, viva para me ver entrar na política, vamos fazer esse acordo. Você vai viver e vai me ver entrar na política. Mas como eu disse, né, meu avô faleceu há 3 anos atrás, né? E não pôde me ver sendo eleito, mas eu acredito que de onde ele estiver, que ele tá vendo essa história, sabe? E eu vou honrar, né, a história que ele tem, né, que todo mundo fala bem dele enquanto uma pessoa que atuou lá em Malacacheta pro bem das pessoas, né? Então é isso. Você se emociona ao falar do seu avô? A questão familiar você considera muito, né, Natan? É muito importante para mim, assim, eu venho de uma família que é uma família como eu disse, de origem humilde, e a gente passou por diversos problemas que afetam essa relação do ponto de vista. A gente é uma família que briga muito, discute muito, mas que tá unida, sabe? Apesar dos pesares de todas as coisas, a gente tá unido, sabe? Então, meu pai é uma pessoa que, mesmo diante de tudo, ele sempre trabalhou, ele sempre correu atrás, sabe? De ter as coisas dele, de sustentar a nossa família. Minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe é auxiliar de serviços gerais na escola e não deixou de ser auxiliar de serviços gerais, porque é o trabalho dela. Ela tem um orgulho imenso de poder acordar todos os dias e ela sabe que ela tem um papel importante na escola. Meu pai trabalhou em posto de gasolina, trabalhou no comércio, trabalhou de servente. Então, nós somos uma família de pessoas que trabalham e que vão lutar pelas coisas que a gente quer. Então, assim, uma família honesta nesse sentido de correr atrás e de lutar para que a gente mude a nossa realidade, né? Então, acho que eu tenho uma admiração muito grande. Eu acho que a família é a base de tudo. Mesmo em famílias que a gente tem problemas, toda família tem problemas,
Mas se você não tiver a sua família do seu lado, sabe? Se você não tiver a família te apoiando, te guiando, sabe? Eu acho que você não vai para lugar nenhum. Natan, o que te motivou a ingressar na vida pública, ou seja, na política, concorrer, foi a sua primeira participação, né? Como candidato? Primeira vez, Ângelo. Já chegou e já levou. Muita gente não acreditava que eu seria eleito no meu primeiro pleito, né? Eu falo... Como assim as pessoas não acreditavam? Porque muitas pessoas... Você escutou comentários dessa natureza? Sim, às vezes até da família, né? Acho que as pessoas vivem muitas vezes numa realidade muito difícil, ou às vezes diante de um mundo que as pessoas não sonham mais, sabe, Ângelo? E eu sempre fui muito sonhador. Eu sempre soube que eu seria eleito, não estou falando com arrogância, mas é que eu estava pronto para ser eleito vereador por Nova Serrana. E quando eu falo que muita gente desacreditou, é que eu falo até num vídeo sobre isso, né? Quando a gente é jovem, quando a gente é sonhador, quando a gente é idealista, quando a gente quer fazer uma grande mudança, muita gente não acredita que isso seja possível, já está desencantada da política, desencantada do mundo, e aí não vai acreditar que uma pessoa por ideias, porque foi isso, sabe, Ângela? A gente fez uma campanha de ideias, de propostas, a gente conversou com as pessoas, não prometi nada pessoal para ninguém, no sentido, ou troquei o voto de alguém por dinheiro, ou comprei votos, nada que fosse os desonrar. Pedidos ocorreram. O pedido de voto em prol da melhoria do bem comum. Mas pessoas pedindo alguma coisa para votar, você não teve... Ô, Anjo, você sabe, né, da política, né? São coisas que acontecem que são de... Seria cômico se não fosse trágico, né? Eu acho que quando a gente olha para a política e olha para a política como se ela fosse algo para beneficiar uma pessoa... ou para que eu conseguir uma vantagem, a gente só vai perpetuar um sistema que quer que isso aconteça. Você entende, Anjo? Sim, sim. Quanto mais pessoas da sociedade, quanto mais pessoas da nossa cidade venderem o seu voto ou trocarem o seu voto por alguma coisa, mais a gente vai perpetuar uma lógica de que a política é para favorecer alguns e não o bem comum. Então a gente veio para quebrar isso. Certo. Veio para quebrar essa lógica. Olha, a política é para o bem comum. Então, a partir do momento que você cede ou concede algo para a pessoa votar em você, é uma compra de voto. É uma corrupção. É uma corrupção. É uma compra de votos, com certeza. Eu acho que a gente precisa acabar com essa cultura. Eu acho que essa legislatura, Ângelo, foi uma legislatura que caminhou para isso. Foi uma legislatura que pessoas foram eleitas e vários colegas meus eleitos que foram eleitos por projetos e ideias. Posso citar vários aqui, como o Caio, o Maicon, a Naide, o Breno, enfim, poderia falar de vários que fizeram campanha, que fizeram um projeto e falaram sobre suas ideias e as suas propostas, né? Então eu penso que a política tem que seguir nessa direção. E aí, quando eu falo que as pessoas desacreditam, que elas desacreditam nesse sentido, mas qual que é o dinheiro que você tem para investir na campanha? Mas tal pessoa está comprando votos, tal pessoa é milionária. Eu falei, olha, tudo isso existe, mas eu acredito muito na força e a união das pessoas. Então a gente começou com um projeto, né? Desde o início conversando com lideranças da área da educação, da área da cultura, da área do meio ambiente, e fomos conversando, criando um projeto coletivo, inclusive chamou Vozes, né? Era Natan Oliveira Vozes, para dar vozes às pessoas que não eram olhadas pelo poder público, né? Pessoas que eram invisibilizadas. Então eu trouxe muito essa pauta dos movimentos sociais, trouxe muito essa discussão de que a gente precisa, Ângela, a gente precisa sair dos gabinetes, sabe? Da política decidida a portas fechadas e ouvir as pessoas. Quando a gente ouve as pessoas, a gente constrói junto, a gente tem menos chance de errar,
Muitas vezes o recurso público é utilizado sem ouvir as próprias pessoas que vão ser beneficiadas por aquilo e você comete erros. Então, eu acredito que a política precisa estar mais próxima das comunidades. Eu acredito que a política tem que estar mais próxima das pessoas. E foi por isso que eu decidi me candidatar. Porque eu vejo uma realidade de desigualdade, eu vejo uma realidade social, cultural, econômica, social, que eu acho que a gente precisa mudar. E eu quero contribuir para isso, né? E eu acho que eu estou pronto, preparado para contribuir para essa mudança. Não vou mudar o mundo sozinho, mas eu acho que a gente precisa querer mudar o mundo, sabe, Ângelo? A gente precisa ter essa... E isso que é ser jovem. A juventude é o motor da sociedade. A juventude questiona, a juventude quer que as mudanças aconteçam. Não que toda a sociedade não participe disso, mas muitas vezes as pessoas mais idosas ou mais velhas, elas vão estar descrentes. Elas viram tudo acontecer. Entra governo, sai governo, direita, esquerda. Mas, no geral, o sistema econômico ainda privilegia alguns em detrimento da maioria. Então, tem muitos que têm muito e uma imensa maioria que tem pouco. Isso a gente não conseguiu mudar no nosso país ainda. Essa descrença por parte do eleitor vem também pelas falsas promessas por parte de muitos candidatos, né, Natan? Existem as mentiras, as promessas, né, que nunca são cumpridas. Você concorda? Ou isso não existe? Isso é o que mais existe, né, na política, na verdade. Você ganha eleição e muitos falam que você some, né? Você fez promessas e você não vai cumprir. E vira como se fosse um beco sem saída. Mas o que acontece, Ângelo? Acho que a responsabilidade da sociedade também nesse sentido, né? Ela alimenta esse sistema. Porque é como se a eleição tivesse acontecido, Ângelo, e depois todo mundo esquecesse disso. Que precisa estar na Câmara, que precisa estar cobrando o seu vereador, que precisa estar cobrando o executivo. E a população mas não é só que cobrar. comparece muito pouco, né, a Casa Legislativa, né? Isso. Acho que a participação política ela é muito pouco efetiva, mas muitas vezes é pelo próprio... É um sistema. Eu falo muito isso. O sistema é muito bem feito. Uma pessoa que acorda, às vezes, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, chega em casa às 6, 7 horas da noite, todos os dias, às vezes trabalha no sábado, né? A gente está vendo essa discussão da escala 6x1, por exemplo. Quais são as condições reais, efetivas que essa pessoa tem de participar da política? As reuniões acontecem nas terças-feiras durante o dia, à noite tem a reunião extraordinária, a reunião ordinária, mas a população está cansada para ir lá participar. Como mudar isso? Acho que esse é o grande desafio. Como fazer com que a gente crie uma cultura de participação política? Porque o que acontece? Você transfere a responsabilidade para um representante, né? Seja no legislativo, os vereadores, deputados, né, senadores, ou no executivo, o prefeito, o governador, o presidente da república. E eles vão ter que resolver tudo. Mas talvez o caminho seja a sociedade ser... Talvez não, tenho certeza que quando a sociedade está ali e cobrando e participando, esse é o caminho, pelo bem ou pelo mal. Entende? E aí eu defendo muito a democracia, sabe? Essa ideia do poder soberano das pessoas. Elas que decidem, mas não pode só decidir quem elas vão eleger. Tem que decidir também as políticas, as coisas que vão ser feitas. A gente precisa ouvir mais e eu acho que as pessoas precisam participar mais. Então, eu acho que um grande desafio que eu me coloco para mim, para os meus colegas também de legislatura e também para o Fábio, né, nosso prefeito que foi eleito, é ouvir as pessoas, é democratizar a política. Eu acho que esse é o caminho. Porque as pessoas já estão envolvidas na política, na rede social, elas já estão criticando. Você pode fazer muitas coisas. Se você não fez uma coisa, você vai ser criticado. Então, se já tem esse ambiente, por que não fazer com que esse ambiente seja a regra do jogo, sabe? Então, acho que
você falou desse sentido das pessoas prometerem e não cumprirem. É justamente prometer e trabalhar com aquele inconsciente, consciente da pessoa, com desejo, né? Aquilo que a pessoa espera. Ah, eu quero isso. Então, eu vou votar nesse cara. Um benefício próprio ou alguma coisa que a pessoa fala que vai fazer. E o vereador é o que mais acontece. O vereador fala que vai asfaltar uma rua, vai fazer uma escola. O vereador não faz, executa nada. Quem executa é o executivo. Então, na nossa campanha, a gente teve um cuidado muito grande, que é vamos lutar, vamos trabalhar, vamos cobrar, vamos trabalhar incansavelmente. Mas a gente não prometeu que isso vai acontecer. Isso depende do executivo, isso depende do legislativo, isso depende do conjunto da política. Mas a política precisa ser mais responsável. Isso está acontecendo, Ângelo. A gente está avançando, eu acho, na política. Há tempos atrás, a questão da corrupção, por exemplo, hoje é muito mais difícil a corrupção acontecer. E a gente tem que caminhar cada vez mais para que a gente crie uma sociedade forte, que vai cobrar, que vai estar presente, que vai fiscalizar e que vai nas redes sociais, sabe? Então, acho que é por aí. Muitos que nos assistem devem estar se perguntando, né? Quantos votos obteram esse convidado aí do Ângelo Márcio? Qual foi a sua votação? A nossa votação foi uma votação expressiva, fiquei muito contente. A gente teve 647 votos. Eu fui eleito pelo PDT, o PDT que eu sempre falei na campanha, que é um partido que me orgulha muito, Ângelo, que o PDT é um partido que os seus idealizadores, os seus fundadores lutaram contra a ditadura militar, eles participaram da construção da Constituição de 1988, que é a guardiã, a Constituição é a guardiã, é o grande livro das leis, se são executados ou se não são, não é a questão, é ela que vai balizar a nossa sociedade. E essa Constituição foi muito importante, então o PDT teve papel fundamental na Constituição, trouxe grandes avanços, inúmeros avanços, e o PDT é um partido que me orgulha muito, que é um partido trabalhista, né? Partido Democrático Trabalhista. E em Nova Serrana a gente tem o Paulo, né? O Paulo César, que foi o grande mentor do PDT aqui em Nova Serrana, que contribuiu muito, tem um legado, tem problemas, tem acertos, tem erros, tem acertos, mas ele tem uma contribuição muito importante, porque foi deputado, né? E trouxe, por exemplo, a rodoviária. Na época, as pessoas falavam que ele era louco. Esse cara fazer uma rodoviária no nada. Hoje ela separa o meio certo da cidade. Né? A rodoviária está no centro da cidade, né? Nos dois lados da cidade. O centro administrativo, que falaram que ele estava querendo beneficiar e favorecer e gastar dinheiro, o centro administrativo hoje ele não comporta mais as demandas da população. Então, às vezes, as pessoas falam assim, tem muita gente na prefeitura, tem muito gasto, tem muito isso. Talvez tenha um excesso. A gente pode discutir isso. Mas hoje, Ângelo, as demandas da população são muito grandes. Se a população quer um atendimento que seja adequado e que consiga dar conta das demandas, a gente precisa ter estrutura, a gente precisa ter pessoas que são preparadas para estar ali e fazer aquele trabalho. Então, assim, tive 647 votos, eleito pelo PDT, e tenho muito orgulho. Eu falo sempre que a gente fez uma campanha muito grande, uma campanha nas redes sociais, uma campanha no boca a boca, uma campanha na porta das casas. Então, assim, eu sonhava com uma votação ainda maior, não veio, mas eu acredito que com o nosso trabalho nesse mandato, a partir do ano que vem, 2025, na 18ª legislatura, eu acredito que a gente vai fazer um trabalho que vai trazer frutos e uma votação ainda melhor no próximo pleito. Na sua opinião, o que foi primordial para você conseguir esse êxito? Não posso falar de uma coisa específica, foi um conjunto de fatores. Eu fui do movimento estudantil, né, Ângelo? Eu estudei na Federal de Ouro Preto, estudei letras, né? Eu sou professor, sou auxiliar, hoje eu sou auxiliar de biblioteca na rede municipal,
fiz meu mestrado em educação, então sempre vi na educação um caminho. E na universidade, eu participei do movimento estudantil. Fui membro de todas as instâncias de poder na universidade, o CA, o DA, que é o CA é o Centro Acadêmico, o DA é o Diretório Acadêmico, o DCE é o Diretório Acadêmico da Universidade, né? Fui representante no colegiado, representante no departamento, então sempre me envolvi lutando pelos direitos dos estudantes. Tudo que estava errado eu estava ali para questionar, junto com os meus colegas, junto com o movimento estudantil. Então eu sempre, além do legado do meu avô, que foi vereador, minha família também respira política. Então eu sempre fui muito consciente, sempre fui muito participativo na política. Então quando eu decidi candidatar, eu pensei em tudo que tinha que ser feito. E fui fazendo. O ponto principal para que a gente tivesse êxito foi criar um sentimento de que é possível mudar o mundo, que é possível sonhar. A gente teve o nosso lema, né? Construir a nova Serrana dos nossos sonhos. E muita gente sonha que a gente possa fazer mais, que a gente possa, sabe, unidos, sabe? Acho como que a gente pode fazer tanta coisa, sabe, Ângelo? E a gente trabalhou com esse sentimento. E união. A gente uniu as pessoas, família, amigos, colegas de trabalho, movimentos sociais e esse sentimento de que a gente pode fazer política de forma diferente. E não fiz nada que fosse desonrar o legado do meu avô, desonrar a minha família. Fiz uma campanha honesta, transparente e estou muito orgulhoso. E todo mundo que votou, sabe? 647 pessoas que saíram das suas casas, né? Eu estava conversando com o Fábio, nosso prefeito, e o Fábio falou assim, Natan, imagina 647 pessoas numa fila. É muita gente. E assim, eu sou muito grato. E elas acreditaram e agora eu tenho que honrar todo até mesmo pelo número de candidatos que concorrem, né? São muitos, né, Natan? A gente tinha me perguntado antes aqui, né, da gente começar o programa. Cara, a eleição para vereador é a eleição mais difícil do mundo. Muito concorrida, né? A eleição mais difícil do que condomínio, a eleição mais difícil do que presidente da república, associação de bairro, prefeito, porque o seu... Nem vou falar adversário, porque acho que isso não é o... Eu acho que na majoritária, né, Ângelo? Na majoritária acaba tendo um sentimento mais assim, de adversários, né? Uhum. Na vereança isso acontece, mas eu acho que não deveria, porque no seu partido, se você não tiver uma legenda, você não é eleito. Aí tem gente que fala assim, nossa, como aquela pessoa teve 1000 e tantos votos e não foi eleito? É porque os colegas não tiveram votação. Então você não pode ser adversário dos seus colegas ou até de outros partidos, né? Porque isso acaba criando um clima ruim. Mas muitos candidatos. Aí quando você vai pedir um voto, aquela pessoa que você pediu o voto, o pai dela é candidato. A mãe dela é candidata. O irmão é candidato. O porteiro é candidato. A pessoa que ela compra remédio lá na farmácia decidiu candidatar. Sabe? O professor dela é candidato. Então, assim, são muitos candidatos. E todos têm esse objetivo. Claro que muitos têm mais condições e acabam tendo mais chances, outros nem tanto. Então eu sempre fui muito realista e mostrei para as pessoas das condições objetivas. Então disputei o voto nessa campanha, disputei voto com pessoas que tinham o mesmo perfil que eu, por exemplo, na educação. Né? A gente teve uma perda enorme para a cidade. Eu vejo o quanto que a política é difícil. Porque uma das pessoas que fez o melhor trabalho legislativo da história de Nova Serrana não foi reeleito, que é o William Barcelos. Professor William Barcelos. Professor William Barcelos, até mandar um abraço para ele. Ele consome nosso conteúdo. Um abraço, professor William Barcelos. O William é um estudioso das leis, estava no curso de Direito para ampliar ainda mais o conhecimento dele. E a gente estava disputando o voto na educação, mas a gente teve muitos colegas candidatos na educação, então isso acabou
impactando. Não eram adversários, mas eu penso que muitas vezes, Ângelo, a pessoa às vezes coloca o seu sonho, o seu desejo acima das condições objetivas reais de você ser eleito, sabe? Então, às vezes, eu acho que isso mexe um pouco. Mas também, Ângelo, a democracia é isso, é o desejo. A pessoa coloca o seu nome à disposição e vai para a luta. Quem foi para a luta, teve um projeto, teve uma base e fez acontecer, foi eleito. Um poder de convencimento maior, né? E é isso. Claro que tem elementos, né? A gente não pode negar que o poder econômico... Muita gente fala assim, Natan, como assim fundo eleitoral? Como assim esse fundo eleitoral, isso tirar dinheiro público para poder financiar campanhas eleitorais? Tem problema, sabe, Ângelo? Mas como que uma pessoa que não tem condições econômicas vai poder ganhar de uma que tem condições econômicas? A galera fala assim, eu gostava da época do showmício. O showmício era ótimo, né? A gente que gosta da música ia lá assistir, mas aquele candidato, aquela candidata que tinha um poder econômico maior, tinha muito mais chance de ser eleita. Entende? Então, quando eu falo que hoje a gente tem um sistema eleitoral que é falho ainda, porque a gente tem os mecanismos, né? Muita gente usa muito mais dinheiro. Pode gastar 20 mil, a pessoa gasta 100 mil, 200 mil, 300 mil. Acontece ainda. Muito dessa cultura política do poder econômico. Eu ainda não sei como que a gente pode mudar isso, mas eu acho que também tem o projeto da pessoa. Eu posso falar da minha candidatura. Nós tivemos um investimento na campanha, investimos porque é quase impossível você ganhar uma eleição sem investir. Mas o principal foi ter o apoio das pessoas, o projeto político, as condições objetivas, as pessoas olharem e falarem assim, eu acredito no seu projeto, vou votar em você. E isso, Ângelo, eu falo assim com tranquilidade. Nossa legislatura vai trazer grandes novidades positivas. Tá entrando uma galera engajada e que vai trabalhar muito, sabe? Eu tô com uma expectativa muito positiva. E nesse sentido mesmo de comunidade, de mudar para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que tem muita gente que foi eleita com ideias, sabe? Uma pessoa que me ajudou muito, até mandar um abraço, que é o Léo da Casa Fazendeiro. Meu pai trabalhou na Casa Fazendeiro, eu trabalhei na Casa Fazendeiro. E o Léo acreditou no meu projeto, acreditou em mim. E ele falou, Natan, pode ter certeza, essa eleição, faça o seu trabalho na rede social, mas faça o trabalho no tete a tete com as pessoas, isso vai fazer diferença. E também o que vai fazer diferença é ideias. Essa coisa, é fulano de tal, que é filho de ciclano de tal, ou essa pessoa que tem dinheiro e vai ganhar. Não foi bem assim. Teve gente que gastou muito dinheiro, não foi eleito. Teve gente que tinha apadrinhamento e não foi eleito. E pessoas que tinham um grupo, né, foram eleitos. Que tinham um trabalho, que tinham um projeto, foram eleitos. Natan, estamos caminhando para a reta final do nosso podcast. Nossa, já? Conhecendo um pouquinho da história do agora vereador, né? A partir do 2025. Vai trabalhar muito. 1º de janeiro. Né? Falta pouco. Nós estaremos lá na posse, né? Com certeza. Natan, para encerrar aqui, a questão ideológica e a polarização na política. Eu estou falando política nacional. Como você assiste e se isso implica, influencia de alguma maneira na vida das pessoas? Ângelo, eu acho que hoje eu vou falar um pouco da política local que a gente não falou. O Fábio foi eleito prefeito de Nova Serrana com uma campanha muito equilibrada que me agradou muito do ponto de vista entrando na questão nacional. Ele respeitou as ideologias. Ele sempre foi muito sincero, né? Ele falou, olha, eu votei no Bolsonaro, mas não tem nada contra o PT, não tem nada contra quem votou no PT, não tem nada contra o Lula, no sentido assim de quem apoia. Uhum. Então foi uma campanha que não
desrespeitou as pessoas e a opinião das pessoas nesse sentido. Agora, a campanha do Enéas, a campanha do Enéas e Luiz. Enéas e o Luiz, né, da farmácia, que são pessoas que eu gosto, pessoas que eu não tenho nada contra eles. Acho que o trabalho que eles fizeram para Nova Serrana é ótimo, né? O Eusébio também fez um bom trabalho em Nova Serrana. Porém, eu acho que eles levaram uma campanha para um lado do extremismo, sabe? Que eu acho que é um pouco o que está acontecendo hoje. Ah, é o Bolsonaro, é o 22, é nós contra o mal, vamos dizer assim. Bem contra o mal. Acho que a política não é sobre isso. Né? A política é sobre ideias, sobre projetos, sobre ideologias também. E em âmbito municipal, eu acho que isso é ruim, essa divisão. Porque a política municipal ela não vai tratar de temas nacionais. Né? Local, quem né? legisla sobre aborto, sobre drogas, sobre coisas desse tipo, é o Congresso Nacional. E às vezes se contamina a política municipal. Mas falando ideologicamente, Ângelo, eu vejo hoje que fala-se de uma polarização, né? E de fato existe hoje um radicalismo muito grande que contamina a política. E hoje eu vejo esse extremismo muito mais pro lado da extrema-direita, sabe, Ângelo? A extrema-direita, eu não vejo que existe uma extrema-esquerda, eu acho que existe uma esquerda, uma centro-esquerda, uma direita, uma centro-direita. Mas hoje um poder forte na sociedade é a extrema-direita. E essa extrema-direita tem agido de forma muito violenta na política e isso me desagrada, sabe? Eu acho que a gente pode construir política respeitando a vontade da maioria. Se a maioria quer as políticas de direita, quer votar no político de direita, vota no político de direita. Se quer o político de esquerda ou de centro-esquerda, vota no político de centro-esquerda ou de esquerda. E a gente precisa respeitar a democracia. A gente passou por um momento que eu acho muito ruim para o nosso país, que foi as eleições nacionais. O Lula foi eleito presidente da República. E esse lado que perdeu as eleições não aceitou aquela derrota e começou a agir no sentido de derrubar o governo, né, tentar um golpe de Estado. E eu acho que isso é ruim. Você acredita nesse golpe? Acredito. Nessa tentativa de golpe? Acredito. Tem muitas evidências, muitas provas de que houve uma tentativa de golpe. E eu fico muito triste, né? Eu acho que perdeu a eleição é começar a trabalhar para ganhar a eleição daqui 4 anos, né? Eu acho que é esse o caminho. Aí quando você foge da Constituição, foge da legalidade, aí você vai vai dizer que foi perseguido, que foi isso, foi aquilo. Mas na verdade, você criou essa situação, né, em qual o Bolsonaro está inelegível. Né? Muito pouco provável que ele vai reverter essa situação. Mas vou falar que ele está sendo perseguido, que ele tá perseguindo a direita. Será que está perseguindo a direita? Eu acho que não. Acho que é a extrema-direita que teve atitudes incompatíveis com a democracia e que agora está respondendo por isso. Natan Oliveira, vereador, sucesso para você nessa nova empreitada, né? Nova etapa da sua vida. Que você consiga colocar em prática aquilo que você almeja como representante do povo. Obrigado, meu amigo. E volte mais vezes. Ângelo. Gostei. Conteúdo relevante, muito articulado. Que você possa participar mais vezes aqui desse podcast. Ângelo, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Inclusive, estar como jornalista negro em Nova Serrana. E eu luto muito por essa questão racial também aqui na cidade, né? Eu uma acho que das suas bandeiras também, eu acho né? que é muito importante a gente ter mais pessoas negras em lugares de poder, em posições como a sua, por exemplo. Eu fico muito feliz e quero voltar aqui muito mais vezes, inclusive para falar do nosso mandato, né? Falar do trabalho, do seu mandato. falar do trabalho que nós vamos fazer, né? O Fábio foi eleito prefeito de Nova Serrana, a gente foi eleito vereadores e vereadoras, né? A Naide e a Tainá, que está na reeleita. Agora são 17 que estarão lá à disposição da população. E falar mais sobre a política municipal. Isso. Fui eleito vereador também, né? Exatamente. Vamos discutir nacional, gosto muito de discutir política, mas não é porque eu sou de esquerda, sou de centro-esquerda, que eu não vou lutar por todas as pessoas. Eu vou lutar por todas as pessoas na política municipal. Né? E se eu for
um dia eu tenho um sonho de crescer na política, se eu for deputado, se eu for outra coisa, vou lutar por todas as pessoas. Eu acho que essa coisa também ideológica está separando muitas pessoas, sabe? Isso tem que ser só uma posição da sua vida, uma posição política. Não pode ser uma coisa que vai separar pai e filho. Vai ser... Agora nós estamos aí no Natal, no Ano Novo. Separar as famílias. Não, gente, é só opinião política, é só visão política também. Acho que tem que ter isso em mente. Obrigado mais uma vez e tamo junto. Falei com o simpático Natão Oliveira, que vai passar a frequentar mais aqui o nosso podcast, porque tem conteúdo para ser compartilhado aí com a nossa audiência. Um abraço a você que nos acompanha pela rádio, pela TV, pelas redes sociais. Valeu, muito obrigado aí pela atenção mais uma vez.